Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Terça-feira, Avesso. 2013. Começamos um ano novo e eu, pessoalmente, desejo a todos os telespectadores que esse ano seja, no mínimo, perfeito. Hoje nós começamos a conversar de uma forma perfeita também. A gente conversa hoje com o ministro do Turismo, doutor Gastão Vieira, sempre uma pessoa agradabilíssima para nós e para o Maranhão. Boa noite, Lu. Boa noite, Américo. Boa noite, telespectadores do Avesso. É um prazer, né, voltar aqui e poder conversar com você, né, e falar para os maranhenses o que é importante. Doutor Gastão, 13... No Brasil se está ou no ano eleitoral ou no ano pré-eleitoral, sempre. O senhor é a favor dessa coincidência de eleições municipal? Porque fica assim, dois anos uma eleição. Coloca-se muito a culpa no gasto que você tem com eleições tão sucessivas. Na verdade, hoje as eleições são bancadas pelo fundo partidário. E a gente continua discutindo financiamento de campanha. Ontem mesmo, lendo aqui os jornais, a posse dos mensaleiros trouxe de novo essa discussão. Na Câmara eu já lutava por isso. Acho que se tem de fazer uma reforma política profunda no país. Temos de resolver essa dicotomia se somos presidencialistas ou parlamentaristas. O que não podemos mais é viver sob a compreensão da Constituição de 1988, em que você tem um regime presidencialista na pessoa do presidente forte, mas, na verdade, o restante das instituições funcionam como se nós estivéssemos no parlamentarismo. Portanto, essa crise precisa ser resolvida. Fidelidade partidária e outras questões tão recorrentes. Agora, voto distrital, ou misto ou não misto. Eu já participei, nesses meus 16 anos de deputado federal, da discussão de umas 6 reformas que não chegaram ao fim. Penso que, e já disse isso para a presidenta Dilma, que ela deveria assumir a responsabilidade de encaminhar uma proposta do Executivo para o Congresso Nacional, estabelecer uma prioridade absoluta para a discussão dessa proposta e fazê-la chegar ao final. Quem tem 400 deputados de base tem todas as pré-condições para fazer isto. E teria que ser este ano, porque qualquer alteração tem que ser um ano antes da eleição, não é isso? E a eleição de 14 é uma eleição muito importante, uma eleição federal, uma eleição para presidente da República, governador, deputado federal e senador. Quer dizer, é uma eleição que mobiliza menos o eleitor do município. E está mais preocupado com aquela eleição que é do prefeito, do vereador, do deputado estadual e do governador. Então, fica muito fácil nós entendermos que, se não fizermos agora, perdemos 4 anos. Só vamos ter resultado para 18. Isso. Portanto, esse é um momento oportuníssimo. E acho, Américo, que, por tudo que tenho conversado, esse assunto está na pauta. Está na pauta. Eu acho que a reforma política vai... Ela acontece agora em 2013? Tem de acontecer em 2013 e acho que vai dominar o noticiário no início de 2013, já por volta de março. Os textos da reforma política que estão no Congresso deverão ser juntados. Eu discordo de uma tese, vamos buscar os pontos já em comum e vamos tentar, em cima deles, construir uma reforma. Isso é que nem sapato, não dá para botar a meia sola. Ou você bota um solado novo, ou você a meia sola vai acabar muito rapidamente. Portanto, eu defendo uma reforma ampla, geral e restrita, para lembrar nossos amigos, né, da esquerda, e este ano, e como proposta do Poder Executivo, não como uma iniciativa do Legislativo. Bom, nós viemos de uma eleição em que o partido de oposição teria ganho a eleição, ganhou a eleição. O que você espera? Não só como maranhense, mas como político. Olha, eu convivi com o nosso prefeito Edivaldo Holanda. Ele foi deputado comigo e morávamos no mesmo prédio, em raras oportunidades. Nós conversamos um pouco sobre São Luís, quando essa
certeza de ser prefeito nem passava pela cabeça dele. Havia toda aquela conversa de que ele potencialmente tinha um futuro garantido. Ninguém sai de 2 eleições de vereador para ser o deputado federal mais votado da capital, tendo mais de 70 mil votos numa ilha como de São Luís. Mas eu tenho esperança de que ele compreenda a diferença entre o que é mudar e o que é fazer o novo. Sabe, a população de São Luís não votou apenas para mudar. Ela já cansou desse processo de mudança que acaba frustrando a população muito rapidamente, porque nada acontece. Não muda nada. Não muda nada. E, na verdade, o novo é fazer diferente as mesmas coisas, mas fazer de uma forma que contemple a população. E São Luís espera isso há mais de 20 anos. É um chavão repetir, é uma chatice repetir, alguns dizem, mas desde a época de Haroldo, lá atrás, em que você tinha um sistema de planejamento, você pensou a cidade, você trouxe especialistas, você atraiu técnicos, você criou um clima de mudança, que não era apenas de asfalto, cimento, era de cultura também. Você lembra, Haroldo uma vez trouxe para animar a cidade toda a turma do Pasquim, passaram 3 dias aqui com Chico Buarque, conhecendo essa cidade, passaram 3 meses falando bem de São Luís. Quer dizer, não era só a obra viária, era todo um sentimento, né, de que essa cidade era específica, era diferente, era bonita. Tem 2 instantes, ministro, no Maranhão e São Luís, que eu considero como jornalista, que eu reputo como jornalista de muita importância. Um é a mudança de mentalidade no governo Sarney, quando ele foi governador, que ele deu uma guinada de 180 graus, Maranhão novo, era uma euforia, valorizou o setor histórico, os casarões passaram a ser vistos de outra forma. E a outra foi a administração municipal de Haroldo Tavares. O senhor falou que tinha um planejamento, tinha uma visão, tinha uma ideia de São Luís maior. O senhor se ressente disso, da falta disso? Em que nível? Do anúncio, sim, né? Eu escrevi na minha página na internet que eu gostei do secretariado, são jovens, né? Eles têm uma idade muito parecida com a do chefe, né? Com a do prefeito. Está todo mundo ali numa faixa de 30, 40 anos. Se não der certo, pelo menos dá para fazer uma pelada legal. Legal. Né? E são pessoas com nível de formação acima da média dos brasileiros, todos têm mestrado, a maioria tem experiência no exterior. Mas eu me ressenti de um plano. Aonde eu quero chegar? Sim. O que eu vou fazer dessa cidade? Como eu a compreendo? É claro que você tem de dar ao prefeito um tempo para que ele providencie esse plano. Mas ele precisa providenciar, senão cada jovem, em cada pasta, acha que é o próprio prefeito. E que todos os problemas da cidade estão resumidos na sua pasta. E começa a dar solução para os problemas de uma forma não unificada, que não junte os problemas da cidade e os resolva ao mesmo tempo. Eu temo um pouco isso, porque isso tem um tempo bem finito. Ou você faz nos primeiros 6 meses, diz o que vai fazer dessa cidade, ou você acaba se perdendo naquilo que é uma repetição aqui. Né? Você olha para trás, Américo, e você vê que essa cidade se ressente de obras estruturantes. Nós estamos atrás de Teresina, é chato dizer isso, mas eu tive em Teresina com o prefeito Elmano, perdeu a eleição, belo prefeito, perdeu a eleição. O povo sabe fazer as coisas, não adianta você explicar politicamente. Você vai em Fortaleza, eles estão inaugurando 21 quilômetros de metrô. E vão começar a inaugurar agora metrô de superfície. Natal está com uma série de problemas, caiu a avenida principal de Natal ali da Ponta Negra, afundou, a prefeita foi retirada. Você vai a Recife, você sente que as obras do Estado dentro de Recife mudaram a face da cidade. Salvador muda também. Então, São Luís é a capital mais atrasada. Nós perdemos muito tempo nessa falta de planejamento. O senhor não acha que essa distância entre município e Estado dificulta isso? Dificulta, é evidente que dificulta. É impossível um município hoje de São Luís, a gente está lendo nos jornais, eu não tenho conhecimento
mais próximo, dívida para cá, dívida para... uma catilena Sim. que se repete, eu acho, 5 mil municípios brasileiros, 5 mil prefeitos estão repetindo a mesma coisa nesse momento. Agora, eu gosto que o governo do Estado precisa entender que tem certas áreas que ele precisa apoiar a prefeitura do que fazer a obra no lugar dela. Isso confundiu muito a cabeça do eleitor de São Luís. São Luís o que tem foram obras feitas pelos governos estaduais. Você vê desde lá de trás, junta a Cafeteira, junta João Alberto, junta Lobão, junta não sei quem, junta não sei quem, você tem um conjunto de obras viárias de São Luís. A oposição mesmo deixou um legado de obras estruturantes para essa cidade mínimo. Você não consegue identificar. Nós não avançamos em transporte de massa, nós não temos via expressa de ônibus, nós não temos absolutamente coisas que as outras cidades têm e já há algum tempo. Portanto, eu gosto quando o prefeito sinaliza que quer o apoio do governo do Estado. Me diga uma coisa, ministro, pelo que consta, o foco, um dos focos maiores da nova administração municipal seria o centro histórico, logicamente turismo. O prefeito já sinalizou, já procurou o Ministério da Cultura? O Ministério do Turismo procurou. Tem um projeto, polêmico, de que é recolocar o bonde no centro histórico de São Luís, né? Repetindo nossa tradição portuguesa do chiado, ter um bonde ali que andasse pelo centro histórico, etc. Esse é um projeto, se eu não me engano, do professor Chicão da UEM. Mas ele é um projeto polêmico no sentido... Haroldo Tavares falou nisso. Haroldo também falou nisso. Só que você já tem hoje toda a parte de elétrica subterrânea no centro histórico. Então esse bonde terá de se mover sem utilização de rede elétrica exposta. Nós liberamos no final do ano, a pedido do prefeito, era uma emenda dele, 4.800.000, o prefeito Edivaldo, como deputado federal, fez essa emenda para o bonde de São Luís e o Ministério do Turismo liberou. Esse dinheiro está na caixa. Falta agora a prefeitura discutir o projeto, tem pontos no projeto. Eu ouvi uma entrevista outro dia da Kátia, a nossa superintendente do IFAM. Kátia Bogé. Muito dedicada, muito firme nas suas posições, que ela disse que quer discutir melhor o projeto, etc. Então, já há esse recurso à disposição. Nós estamos esperando o prefeito para uma conversa que eu acho que tem de ser a 4. Secretário Municipal de Turismo, Secretário Estadual de Turismo, o Ministério do Turismo e o Governo do Estado. Porque tem um dever de casa urgente a ser feito, que é limpar o centro histórico, que é dar ao centro histórico uma outra cara. São Luís estava cheia no Réveillon Américo, mas cheia de quê? De maranhense. Tinham poucos turistas vindo de outros estados. Nós estamos lotados de maranhense, que significa que nós temos um potencial turístico interno muito grande. Mas eles estavam concentrados aonde? Nas praias e na Avenida Litorânea. O centro histórico não tinha uma frequência que justificasse tudo que a gente pode esperar de um centro histórico. Então, esse dever de casa tem de ser feito, mas tem de ser feito uma coisa muito maior. Aproveitar bem o PAC das cidades históricas, 100 milhões no mínimo, a presidenta Dilma vai colocar em São Luís, a Kátia tem uns projetos, mas sem uma união Estado-município, esses projetos não vão andar. E nós já perdemos o primeiro projeto, se chamava Monumento à BID, Alcântara e São Luís perderam porque seus administradores não se entenderam. E eu lhe dou um exemplo do que nós perdemos. Por favor. O belíssimo prédio do Jornal Imparcial entrou no Monumento à BID, a sua recuperação, há 10 anos atrás. Está lá caindo aos pedaços. Por quê? Porque o Estado e a Prefeitura não se entenderam com relação... O prédio pertence à Prefeitura, não se entenderam como quem ia gerir um fundo que o Banco Mundial exigia para operar isso, etc. Alcântara perdeu e São Luís perdeu. Agora nós estamos numa outra fase, que é o PAC das cidades históricas. Vamos perder de novo? Eu não aceito, sabe, Américo? Vou aproveitar, mas eu desembarquei em São Luís no final do ano. Números ótimos, o turismo brasileiro superou todas as expectativas, o Réveillon do Rio, São Silvestre em São Paulo, supera todas as expectativas. Eu chego no aeroporto de São Luís e levo um susto.
que lojas de venda das coisas mais diversas, ocupando o lugar dos passageiros que estavam saindo da esteira de desembarque em busca da sua condução para ir embora para casa. Então você tem de ter visão do aeroporto, de uma visão do abraçar. Chegue, eu estou aqui te esperando, venha. Essa é uma cidade acolhedora, o turista não consegue nem andar. Está cheio de lojinha vendendo produtos os mais variados, não específicos de um aeroporto. E você vai na banca de revista, que é a companhia que todos nós temos quando viajamos, a banca de revista do aeroporto é que está fechada. Então tem pequenas coisas que precisam ser superadas e que não é o Ministério que vai superar. Outro dia disseram que eu sou o responsável por não funcionar o chuveiro da Litorânea. Adoraria ser o responsável. Né? Que estaria funcionando. Estaria funcionando e aqueles chuveiros feios de plástico, quebrados, etc. A Litorânea também precisa de, como a gente chama no Maranhão, de 1 grau como centro histórico. Não tem escada. Deficiente não chega na areia de jeito nenhum. Escadaria de pedra, toda quebrada. As pessoas... O que custa arrumar aquilo? Custa pouco. Tem dinheiro para isso? E muito. Repita, nós, e muito? E muito. Nós liberamos... Falta o que, projeto? Olha, falta projeto e falta, acima de tudo, eu penso, sabe, amar essa cidade com o amor que ela recebe e que ela precisa receber de todos nós. Eu acho que tem certos momentos que o ludovicense, ele não permitiram que ele tivesse a consciência que ser patrimônio da humanidade é uma coisa muito importante. São poucas cidades ou monumentos no mundo que se transformaram em monumento da humanidade. Aquilo que a humanidade protege como algo que tem de ser protegido. Sabe? Senhor Comício, você não acha que deveria... Por exemplo, eu me referi agora ao governo Sarney, e não sei se diretamente ou indiretamente, acabou acontecendo uma campanha dentro do Estado de euforia, de autoestima. Você não acha que um processo turístico deveria começar por aí? O senhor responde no próximo bloco.